Olá e bem-vindas e bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um material que é, Fascinante. e bem específico, né? Muito. É um vídeo de unboxing do jogo de tabuleiro Vampire: The Masquerade Heritage. Só que o detalhe é que quem tá abrindo a caixa é um dos co-criadores do jogo. E é isso que torna tudo tão interessante para nossa análise. A gente não tá só vendo as peças, sabe? A gente tem a perspectiva de quem ajudou a criar aquilo tudo. Exato. Então, a nossa missão aqui vai ser extrair as ideias principais. Tipo, como que eles traduzem um RPG tão complexo para um tabuleiro? O que a produção física nos diz sobre a experiência? E talvez o mais importante, o que os comentários dele revelam sobre o processo criativo, que nem sempre é tão glamouroso. Pois é. Então vamos lá. Vamos desvendar juntos o que tem dentro dessa caixa robusta, como ele mesmo descreveu. A primeira coisa que assim salta aos olhos, antes mesmo de falar de regra ou qualquer outra coisa, é o impacto visual. O tátil. Totalmente. O criador fica visivelmente impressionado. Ele mesmo diz que o jogo é lindo. E ele logo pega um dos componentes que mais se destacam, que são as moedas de metal. Isso. Moedas pesadas, sabe? Com os símbolos dos clãs. E isso já é uma declaração. Uma declaração de intenção, né? Exato. Em vez de um pedaço de papelão, eles te dão algo com peso, com uma sensação de permanência. Ele mostra algumas ali, eu vi a dos Tremé. Os feiticeiros, né? Isso. E a dos La Sombra, os mestres das sombras. Ele até fala com um carinho da moeda do clã Tsimis, que são aqueles monstros metamorfos. E ter isso na mão em metal já te conecta com a antiguidade, com o peso daquele universo. Faz todo sentido. E essa filosofia de design, ela se espalha. Ele mostra umas gemas de vidro, sabe? Umas pedrinhas coloridas. Ah, sim, para marcar sangue e influência. Poderiam ser só cubinhos de plástico, mas não. É vidro translúcido. Dá um toque de elegância, de preciosidade. É, parece que você está lidando com algo valioso de verdade. Uhum. E a arte, claro, ele folheia umas cartas de personagem e a qualidade é impressionante. E ele até dá uns exemplos, tipo a Caterina a Sábia, e faz um aceno para os fãs mais antigos que vão reconhecer alguns nomes. É um jeito de dizer que o jogo respeita a história da franquia, né? Com certeza. Mas toda essa beleza, essa qualidade física, ela serve a um propósito maior. O jogo se chama Heritage, herança. E ele é o que o pessoal chama de Legacy Game, um jogo de legado? O jogo que você tem no final não é o mesmo que saiu da caixa. Certo, mas como isso funciona na prática? Porque a ideia parece bem ambiciosa para um jogo de tabuleiro. Bom, a ferramenta para isso é uma folha de adesivos. Várias, na verdade. Adesivos? Sim. Conforme a campanha avança e ela atravessa 700 anos de história, os jogadores são instruídos a colar esses adesivos no tabuleiro, nas cartas, nas fichas. Nossa! Então, se acontece um evento histórico, você vai lá e cola um adesivo que muda o mapa para sempre? Exatamente isso. Um personagem ganha uma habilidade nova, adesivo na ficha dele. Aquele lugar no mapa agora tem uma regra diferente, adesivo. Uau! Isso cria uma narrativa que é completamente única para cada grupo de jogadores, então. Precisamente. A história que a minha mesa vai construir vai ser literalmente diferente da sua. Que incrível! É incrível, mas é um pouco de muita controvérsia no hobby. Sério, Porque tem uma parte dos jogadores que se recusa a estragar um produto caro, entende? A ideia de colar algo, de riscar uma carta, é um pesadelo para eles. Entendi. É uma perspectiva interessante. Por um lado, você tem essa experiência super pessoal. Por outro, o jogo perde o valor de revenda e, de certa forma, você só pode jogar a campanha do zero uma vez. É uma aposta de design bem ousada. A empresa está basicamente dizendo: a gente não está vendendo peças reutilizáveis. A gente está vendendo uma história que você vai ajudar a criar e a destruir no processo. É uma mudança de paradigma mesmo. E essa história, ela não acontece no vácuo, né? De jeito nenhum. A premissa é guiar uma linhagem de vampiros, uma dinastia, por 7 séculos. Começa em 1300 e vai até o século XX. E o motor disso é o tal livro de crônicas. Sim, e esse livro é fascinante.
Ele folheia e a gente vê que não são eventos aleatórios, são marcos da história real. Quais, por exemplo? Ele mostra ali a queda de Constantinopla em 1453, a formação da Camarilla, que é a principal seita dos vampiros, em 1493. Nossa, então o jogo te força a pensar de forma macro. Não é sobre uma briga numa noite, é sobre sobreviver à peste negra, à reforma protestante. Exato. E tem uma mecânica para conectar isso que eu achei genial. Qual? A possibilidade de abraçar figuras históricas. Que no universo de vampiro significa transformar um mortal em vampiro, certo? Isso. Ele mostra cartas de personagem tipo Marie Curie. E Jane Austen? Peraí, sério? Marie Curie. Imagina ter uma Marie Curie como sua cria vampira, usando a ciência dela para os seus planos. É incrível. Só que o jogo impõe uma consequência pesada. Ele avisa que trazer figuras tão famosas para o mundo da noite aumenta muito o risco de uma quebra da máscara. Ah, máscara. O conceito central de tudo. Exato. Para quem não conhece, a máscara é a lei número 1 da sociedade vampírica. Os humanos não podem saber que vampiros existem. É uma conspiração de silêncio. Porque se soubessem com a nossa tecnologia e números, seria o fim deles. Pois é. Então, quebrar a máscara no jogo não é só uma penalidade, é uma falha catastrófica. Pode destruir sua linhagem. É uma mecânica de risco e recompensa brilhante. O que nos leva ao lado mais humano dessa análise toda, que é a perspectiva de quem criou o jogo. Uhum. Ele não está só mostrando um produto. Ele revela que coescreveu muitos desses eventos, muitos personagens, tem um envolvimento pessoal ali. Ele até mostra uma pequena expansão, The Gentleman's Story, que é baseada no personagem de RPG dele mesmo, né? Isso, o Roger de Canton. E ele fala com um misto de orgulho e um pouco de timidez, que ele recebe royalties específicos por essa expansão. Isso humaniza muito o processo. Deixa de ser só um produto de uma empresa e passa a ser o trabalho de um artista que colocou algo de si ali. Totalmente. E junto com esse orgulho, vem uma vulnerabilidade muito reveladora. A parte que ele fala que tá curioso para ver o que sobrou do texto dele. Exatamente. Ele diz com toda a sinceridade que está curioso para ver quanto do texto original que ele escreveu sobreviveu ao processo de edição e chegou ao produto final. E essa fala, ela abre uma janela para a realidade bem dura do desenvolvimento de jogos, né? Brutal, eu diria. Ele mesmo explica que o texto original quase nunca chega intacto. Ele precisa ser cortado, simplificado, para caber no orçamento, para se adequar à mecânica, para não confundir. A visão pura do escritor é moída por um processo industrial. E o que acontece quando essa paixão, esse trabalho pessoal esbarra nessa realidade da indústria? A anedota que ele conta em seguida responde isso de forma bem sombria. Do videogame cancelado? Isso. Ele conta que trabalhou num videogame de vampiro anos atrás, que foi cancelado de repente. E ele fala com uma paixão nítida sobre a quantidade de trabalho que a equipe fez, do qual ele se orgulhava muito. Mas que agora está selado sob um acordo de confidencialidade. E que provavelmente nunca vai ser visto por ninguém. Nossa, isso é de partir o coração. E revela uma verdade bem desconfortável. O cemitério de projetos geniais e cancelados é muito maior do que o panteão dos sucessos que a gente vê. Então, o que a gente como consumidor vê é só a pontinha do iceberg que sobreviveu. Exato. O que chega na prateleira não é necessariamente o melhor trabalho de um criador, mas sim o que sobreviveu à guerra de orçamentos, prazos e marketing. Aquele jogo cancelado podia ser uma obra-prima, a gente nunca vai saber. Analisando tudo isso, fica claro que um jogo como o Heritage exige um tipo de envolvimento muito específico. Ah, com certeza. Não é um jogo casual de 20 minutos. Exige imersão, entender regras complexas e, principalmente, pensar estrategicamente a longuíssimo prazo. É um exercício mental bem tenso. E isso diz muito sobre o perfil de quem se sente atraído por esse tipo de hobby. Sabe, pessoas que gostam de RPGs, de jogos de tabuleiro complexos, elas são estimuladas por esse desafio intelectual. São, em geral, indivíduos mais criativos, que gostam de ler, de processar um volume grande de informações e de encontrar soluções elegantes para problemas. Sabe que essa capacidade
Essa de mergulhar num sistema complexo, de dominar regras e otimizar estratégias por um longo período, essa descrição me soa muito familiar. Mas num outro contexto. Com certeza. É o que a gente chama de pensamento sistêmico. A pessoa não está só reagindo ao agora. Ela está construindo um motor que precisa funcionar por 700 anos no jogo. Uma habilidade que se aplica a tudo. A tudo, desde gerenciar um negócio até planejar uma carreira. E pessoas com essa aptidão, que gostam de ler, de decifrar sistemas, elas têm uma tendência natural para estudar de forma séria e focada. Exato. É o perfil clássico de quem se prepara para grandes provas e concursos. A disciplina, o foco, a análise de um monte de informação para achar a melhor estratégia. É a mesma mentalidade. Sem dúvida, inclusive vestibular, concurso público, concurso militar, OAB e residência médica. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Então, depois de toda essa imersão, o que a gente pode concluir? Vampire: The Masquerade Heritage é muito mais do que um monte de peça bonita numa caixa. Com certeza. É uma tentativa super ambiciosa de criar uma ponte entre a liberdade de um RPG e a estrutura de um jogo de tabuleiro. Um lugar onde as escolhas têm peso e a história é construída de forma permanente. E a perspectiva do criador nos deu um vislumbre muito honesto dos bastidores, né? Com as vitórias e as frustrações. E essa análise nos deixa com uma reflexão final que vem de um comentário quase casual que ele faz no vídeo. Qual deles? Ele menciona que, quando está escrevendo para um projeto de vampiro, ele evita consumir outras mídias da franquia. Ah, é verdade. Para não sujar a própria visão, ele diz. Exato, para não contaminar a visão criativa dele e não correr o risco de, mesmo sem querer, plagiar a ideia de outra pessoa. Isso levanta uma questão fascinante sobre o processo criativo, né? Especialmente dentro de um universo que já é tão grande e estabelecido. Pois é, para criar algo que soe original, é melhor se isolar e manter uma visão pura, mesmo correndo o risco de se desconectar do que a comunidade está pensando. Ou, pelo contrário, é melhor absorver tudo, se inspirar no trabalho dos outros, mesmo que isso signifique arriscar diluir a sua própria voz no meio de tudo. É o equilíbrio delicado entre a pureza criativa e a inspiração que vem da comunidade. Onde é que termina a influência e onde começa a contaminação.